Olá pessoal, aqui é Cláudio Sensei, sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo do nosso Pratinha Paladino. Eu trago mais pra vocês um novo episódio. Sem mais enrolação, fiquem com o vídeo, que também, assim como o anterior, será traduzido do inglês para o português. O mestre da casa de armamento, Rong-Ki, juntamente com a casa elemental. O mestre da casa elemental é Chou Hu-Yang, o senhor idoso que estava segurando um bastão, enquanto Hong-Chi estava com seus braços cruzados contra seu peito. E eles estavam juntamente com outros indivíduos grandiosos, observando tantos calouros que vão participar dessa competição. A senhora elegante era a mestra da casa tática, Zhang Ling, enquanto o senhor mais cheinho era o mestre da casa de logística, Wug Kenkin. E logo em frente de todo mundo era o mestre da casa de guerra, Wug Mang, e ele começa a se pronunciar para todo mundo com os braços atrás de suas costas. Eu sou o mestre da casa de guerra, Wug Mang. Eu recebo todos vocês e parabenizo por terem escolhido a Universidade Sukang. Então, todos vocês, a competição anual vai ser em duas fases. Essa competição de calouros vai ser em primeira fase, a fase da dimensão secreta. E o seu desafio será ranqueado através de decidindo quanta dificuldade será para fazer o desafio e também o tempo que você levou para fazer ele. A segunda fase, ela é livre, é um desafio livre e todo mundo vai ter 3 chances para desafiar alguém de um ranking maior que o seu mesmo, e eles podem mudar de ranks se eles vencerem. A senhora então pensa, a instrutora pensa, onde é que tá Zoying e Jiang Churan? Se eles não aparecerem e continuar desse jeito, eles vão perder a qualificação deles para a competição de calouros. Eu não devia ter falado para ele sobre aquela informação não verificada da Lotus congelada. Realmente, isso são mais notícias. Ela claramente estava nervosa e procurava os dois com os olhos. E enquanto isso, entre os calouros, eles começam a comentar sobre a questão, percebendo que Zoe não estava lá. Outro até se pergunta se ele não esqueceu da competição. E outro falou, isso é bem possível, já que ele não retornou e já faz um mês. E lá atrás nós vimos aquele ruivinho. Ele pensa, Zoe, você gastou um mês do tempo ao invés de treinar. E agora você nem teve a coragem de aparecer para a competição de calouros. Ele sorri com desdém. Você nem pode pegar a oportunidade que tá praticamente pendurada na frente de você. Ah, que patético. E então foi anunciado o começo da competição de calouros em sua primeira fase, o desafio da dimensão secreta. Abra-se dimensão secreta prateada. Imediatamente, com uma magia poderosa, ele consegue abrir a dimensão secreta prateada. Uma energia obscura e roxa começa a encobrir o local, e nós vemos um portal com várias escrituras em suas extremidades. E neste ano esta competição de calouros vai ser a mais forte e a de maior escala em toda a nossa história. Então, para deixar vocês conseguirem utilizar toda a sua força em toda a sua capacidade possível, nós conseguimos de uma forma difícil ou fácil, ou até mesmo da dificuldade pesadelo. E nós até adicionamos especificamente a condição abissal, a dificuldade abissal. E todo mundo fica pasmo, eles realmente conseguiram desbloquear a dificuldade abissal. Não é à toa que tinha essas chamas esquisitas saindo do portal. O pessoal começa a falar que essa dificuldade é sei lá quantas vezes, várias e várias vezes, mais difícil até do que a de pesadelo.
o pessoal estava muito animado de ir para essa dificuldade e o senhor anima eles. Consigam e peguem todas as melhores poções, equipamentos e armas e partam para cima, vão! Dimensão secreta, o ninho do monstro urso. Níveis requeridos, do 12 até o 19. Dificuldades, fácil, difícil, pesadelo e abissal. Conjunto máximo de indivíduos que pode ser feito para entrar ali, de 1 até 6 pessoas. Nota: na Floresta Escura. Ali vivem um grupo de monstros ursos violentos. As lendas dizem que até um corpo humano completo não é suficiente para satisfazer a fome até mesmo de um bebê urso. E com essas inscrições, todo mundo começa a ser teleportado imediatamente. A missão começa e você vê como os rankings dos indivíduos começaram a abrir dificuldades. Muitos começaram a ir escolhendo logo a dificuldade pesadelo e a dificuldade abissal também, o que deixa realmente muito orgulhoso o senhor capitão do time de batalha. E ele, com os braços cruzados, pensa: nada mal, essas crianças são todas muito ambiciosas. E então ele pergunta: onde é que tá o número 1 e o número 3? E a instrutora então fala, meio preocupada: reportando para você, senhor, o número 1 e o número 3 foram para a Montanha Tempestuosa para ganhar experiência e até agora não retornaram, o que deixa um enfurecido ridículo. Esses calouros estão na competição de calouros e ela vai decidir a direção do futuro e todos os requerimentos e recursos para eventos importantes mais tarde. Eles estão realmente levando as coisas como se não fosse nada, só porque eles estão a um nível muito alto e têm pouca idade. Ele estava estressado. Ela tentou convencer falando que Zoe não é desse jeito, porém ele estava enfurecido. Ele fala: estudantes como eles precisam de praticar essa fortitude, já que eles estão faltando, então isso vai ser revertido no seu ranking. Espere! E eles dois chegaram na hora. Desculpa por nos atrasarmos, ele fala. Imediatamente surpreendendo a todos quando eles chegaram imediatamente e conseguiram passar pelo portal na hora. Nós conseguimos! Jiang Churan fica muito feliz olhando para Zoe, enquanto Zoe confirma, eles realmente conseguiram passar a tempo. E agora vocês estão dentro do ninho dos monstros ursos. Vocês foram selecionados e selecionaram também a dificuldade abissal. Nota: todos os monstros na dificuldade abissal são extremamente violentos. Por favor, fique atento ao tempo de usar qualquer pergaminho de retorno que for. E Zoe aparece no meio da floresta sozinho e fala, enquanto ativa de cara todas as magias: eu espero que essa tão falada dificuldade abissal seja difícil como eles tanto estão falando. E então começa a aparecer 3 ursos muito grandes. Um deles era um guerreiro, o outro era um farejador e o outro era um Ursa Warrior. Um guerreiro maior do que o outro. Todos os 3 tinham habilidades únicas, eram do nível prata, 2 do nível 17 e 1 apenas do nível 18. Zoe logo pega o seu martelo e dá a famosa famigerada martelada. Eu posso acabar com todos vocês de uma vez só. Ele era confiante e na sua confiança ele realmente consegue fazer isso. E trocando de cena, nós vemos Zorangi conseguindo fazer também algo incrível. Ela rapidamente começa a usar essas skills, repetidamente cortando seus adversários ao meio. E nós também vemos outros adversários condensando todo o fogo no seu corpo e conseguindo
socá-lo com uma fúria e força além do limite comum. Eram várias pessoas, todas maiores que outras impressionantes, outras nem tanto. 16 ursos logo de cara, que incrível! O pessoal estava tentando fazer o melhor que podia. E enquanto isso, todos os outros observavam e comentando que essa performance desse ano não era tão ruim. E realmente, este ninho de urso secreto era um dos mais difíceis da escola inteira para se lutar contra. E apesar de tudo, eles realmente estavam se dando muito bem, porque normalmente um calouro iria ser pego fora de guarda e teria que ser forçado a desistir do desafio. Porém, todos eles estão realmente fazendo jus e conseguindo se virar nos 30 sem muito problema. Então, logo de cara, um deles pede para mostrar o número 1. Ele quer ver, afinal de contas, o quão bom ele pode ser e fazer, já que ele estava um mês inteiro naquela floresta tempestuosa, lá na montanha tempestuosa. E realmente Zoe não estava para brincadeira. Ele estava usando tantas skills, era uma impressionante atrás da outra. Ele evoluíra muito. Parabéns por ter conseguido arrebentar 16 ursos e acabar com o nível em apenas 5 segundos. O cara é brabo mesmo. O senhor idoso de cabelos longos fica em choque. Ele conseguiu fazer esses 5 segundos? Ele estava impressionado. Como é que Zoe, que só consegue usar skills e habilidades de suporte como a aureola sagrada das chamas, apesar disso tudo, já que o fogo é forte para instantaneamente matar todos esses ursos? Como é que ele conseguiu fazer isso? O fogo não seria forte o suficiente para isso de uma forma instantânea, não? Então o outro ruivinho comenta: poderia ser que Zoe tem status de inteligência elevados? E as especulações continuam e continuam. E outro fala que tem que ter uma razão, porque ele tem que ter um dano muito alto, tem que ter muita inteligência, ele tem que ter muitos buffs, ele tem que ter muitos tesouros, é muita coisa. E nós não podemos realmente julgar ele apenas em uma batalha, não tem como saber, afinal de contas, a build que ele escolheu, o que ele escolheu, como ele se escolheu montar o seu crescimento. Porém, com toda a experiência de todos os anos da minha carreira, eu não posso dizer que efeito esquisito esta aureola tem, afinal de contas, ele nunca viu nada. Zoe realmente não gastou esse um mês por nada. Essa criança é interessante. Punição da luz. E volta para Zoe usando a magia Punição da Luz, onde várias rajadas de luz caem feito raio em cima dos ursos. E ele rapidamente conseguiu matar 200 ursos logo no segundo nível em 1 minuto e 23 segundos. Zoe não tá para brincadeira mesmo. Todos os oponentes eram formidáveis, porém ele usava magia atrás de magia e mostrava que ele veio aqui não era para brincadeira, usando rapidamente a lança da vitória e acerta aquele urso com uma mão, com uma garra especial, e o sistema imediatamente parabeniza. Parabéns por ter conseguido limpar o 3º nível e matado um monstro urso. O tempo foi de 3 minutos e 29 segundos apenas. E continuando, ele continua e continua aumentando de nível, passando de nível, e aumenta e passa de nível. No próximo, ele conseguiu em 4 minutos e 57 segundos. Em classe SSS, ele ficou firmado por ser o recorde que ele bateu. Ele conseguiu bater um recorde por ter sido a primeira pessoa a ter chegado e limpada por essa dificuldade. Ele foi o primeiro também a liberar um talento por ter conseguido fazer isso. Ele, por ter também passado do nível,
conseguiu um livro de habilidade B+, que permite ele conseguir manejar seu martelo de uma forma que o poder divino vai acertar o inimigo. E o inimigo que for acertado pelo martelo vai receber um grande dano. Este é o martelo da penitência. Ele também ganhou muitos pontos de experiência, 25 pontos de status livres e 25 pontos de habilidades. Já para todas as habilidades que ele conseguiu, por ter conseguido ser a primeira pessoa a conseguir resolver isso tudo no nível abissal, ele tem uma das 3 habilidades para escolher. Focação da aureola a menos. A sua velocidade de reação vai aumentar por 30% e também tem a chance de 30% de não ser interrompida enquanto você está usando essa habilidade. Passos rápidos nível A-. Quando você entra no modo de combate, a sua movimentação e velocidade vai continuamente aumentar para 50% até. E por último, proteção poderosa. E quando você usa um escudo como uma arma, a sua resistência aumenta em 30%. Todas as habilidades realmente eram interessantes. E Zoe fica impressionado e surpreso com o que ele vê. Realmente limpar uma dimensão secreta também te dá um novo talento? A força de uma classe é maior dependendo do seu talento apenas. E no início, eu apenas estava me fortalecendo através de todas as minhas habilidades de talento S+, para ativar o Cavaleiro Santo em sua classe durante a cerimônia de abertura, aonde acordei com a minha nova classe. Tem que ter algum tipo de privilégio por ter liberado e vencido dimensões secretas do nível prata e acima, e afinal de contas, eu nunca recebi uma recompensa quando eu consegui quebrar o recorde da dimensão secreta de bronze. Todos os cadáveres dos ursos que ele derrotou estavam espalhados pelo chão. É bom que eles me deixem escolher de uma entre 3 opções. Eu não vou ter que me preocupar tanto de receber um talento inútil, afinal de contas. E realmente era algo muito bom, pois, como ele mesmo falou, os talentos é que definem a sua classe e fortalecem você no final de tudo. Uma proteção muito forte é muito interessante, mas para quem quer ser um tanque? Então, isso não é útil para mim. Ele comenta enquanto olha mais profundamente. Realmente que os passos rápidos são bons, porém o foco da areola consegue superar tudo isso. Num combate real, você precisa de tempo de reação. Quando você vê o seu inimigo em ação, Zoe pensa e confirma que é isso que ele quer. Afinal de contas, o inimigo mais poderoso, mais forte e mais rápido seriam seus ataques. Então, o mais importante seria que a minha tempo de reação aumente também. Ele pensa enquanto lembra esses seus treinos estava acontecendo. Em uma situação constantemente sempre muda em qualquer tipo de luta. Então, eu preciso do foco da aureola para reduzir os riscos de minha habilidade ser interrompida. E também vai me dar mais chances de eu conseguir mudar o percurso da luta se eu usá-lo de forma correta. E é por isso que Zoe decide realmente pegar essa habilidade. Então, ele percebe um anúncio esquisito aparecer em sua frente. Você conseguiu limpar de nível abissal esta dimensão secreta. Você gostaria de abrir nível adicional? Zoe pensa. Tem um cheiro nauseante vindo desse portal. Era alguma coisa secreta, mas ele estava determinado. Eu espero que esse nível adicional vai me dar algum tipo de diversão, pelo menos. Ele pensa, confiante. O senhor de cabelo longo, idoso, começa a passar a mão em sua barba trançada. Nossa, que poder de combate
que estilo de poder de combate maravilhoso, impecável. O controle elemental que ele tem. Ele estava realmente impressionado, estupefado. O Otão fala, ele realmente pensa rápido e é muito adaptado altamente. A dificuldade abissal realmente não foi um desperdício. Cruzando seus braços, o cavaleiro ruivinho comenta: Zoe realmente é muito bom em tudo. Ele não é só poderoso e não só tem magias poderosas, mas as suas próprias habilidades adicionais para bufar as suas habilidades. Aumenta e por muito todas as habilidades de combate mano a mano. E ele também é muito bom em combate mano a mano. A senhora idosa então complementa: mas Zoe é um cavaleiro santo e essa classe é muito pegando tudo. E então, quanto mais o nível aumentando, ele vai precisar de mais pontos e o resultado pode acabar sendo comum demais. O outro então fala: verdade, quando os calouros e a competição dos calouros acabar, nós teremos que falar com ele. O senhor de barba então fala: senhor da casa Wu, Zoe ainda tem que decidir que casa ele vai se juntar. A gente devia só deixar ele escolher primeiro, antes de deixar os mestres da casa falarem com ele. Realmente. Nós vamos ver o que Zoe vai escolher no final das contas. Zoe é muito desenvolvido e conseguiu muitas coisas com a magia elemental. Ele realmente serve para casa elemental. Ele fala comentando e o pessoal já começou a brigar um pouquinho. O recrutamento já começou. Parece que vocês estão muito satisfeitos com Zoe. Uma pena que eu vim mais tarde e eu não pude ver o seu poder. Ele se tratava de uma nova pessoa que apareceu. Tinha cabelos longos, parece daqueles cultivadores. Sabemos muito bem quem ele é. Headmaster, ou melhor, diretor. Sim, era ele. O diretor apareceu, minha gente. E enquanto isso, Zoe já se encontrava em outro lugar. Isso é um ritual de culto que aconteceu aqui? Ele se pergunta olhando para uma pilha de ossos e um trono. Zoe está frente a frente num local desolado. Se fosse um deus benevolente, então com certeza deve existir também um deus ruim. Ele pensa, olhando para o esqueleto que estava sentado naquele trono e a pilha de ossos que estava ao redor. Ele pensou, deuses ruins e maus não realmente só se referem apenas a um tipo de deus da escuridão, mas qualquer deus que seja caótico e maluco, insano. Tem uma diferença muito grande dos dois. Ao andar mais um pouquinho, Zoe começa a adentrar um círculo vermelho. Tendo fé no seu Deus da luz ou na escuridão só requer que você seja puro e tenha apenas a sua fé acima de tudo. Porém, rezando para um Deus malvado requer carne, vida e almas também. Zoe começa a olhar ao redor enquanto pensa. Um infame sangue abissal, incidente que foi de décadas atrás causado por um acordamento de classe terciária que acreditava nos deuses malvados. Ele secretamente planejava sacrificar uma cidade de tamanho médio. Milhões de vidas estavam e foram perdidas num instante, e o seu nível aumentou instantaneamente de 54 até 89. Ainda um feito impressionante apesar da maldade. E apesar de que ele foi exterminado pela legião de patrulha e o exército, milhões de almas foram para o Deus malvado e foram consumidas e não puderam ser pegas de volta. E desde então, nosso país baniu qualquer um de rezar para deuses malvados, e qualquer um que achasse ou fosse achado fazendo isso seria executado imediatamente. E a aura roxa emanava de lá, mas, acreditando nos deuses malvados,
se provou um ganho muito rápido e até hoje muitos tentam, porém ainda tem muitos riscos. Mas eles não estão interessados nisso. Essa hora vinha desse esqueleto estranho com cabeça de boi, parece boi. E esse realmente não só são humanos que rezam para esse deus maligno. Também tem algumas bestas, homens-bestas, elfos e até anjos rezam para esse deus malvado, esses deuses malvados. E os monstros começam a aparecer. Eles na realidade são fantasmas. Os fantasmas das almas dos monstros. Um deles pergunta, e era um urso: quanto tempo foi se passando desde que eu não tinha carne humana fresquinha? Você tem um cheiro maravilhoso. Porém, Zoe não estava abalado. E é assim que nós terminamos o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Clown Sensei, fui!